seria isso que a gente ia falar, né? Mas não como desculpa, porque é difícil virar, é difícil. Mas que bom que o nosso grupo mostrou maturidade e fizemos um grande jogo e conseguimos o nosso objetivo. E sobre a classificação, não precisa nem falar, né? Foi o nosso grande objetivo do ano. A gente se abdicou do Campeonato Carioca por muitas vezes com a equipe principal para conseguir essa classificação e o planejamento deu certo. Então, parabenizar a todos os companheiros de comissão, todos que acreditaram na nossa ideia e conseguimos essa classificação de maneira antecipada. Agora buscar o primeiro lugar jogando contra o Estudiantes na Argentina. Ô Jair, você aqui à sua esquerda, você falou que é importante aí buscar o primeiro lugar, né? Queria que você falasse sobre isso, né? Porque não é um jogo então que não vale nada, né? Ele vale aí uma situação importante, apesar de você poupar, por exemplo, o Camilo, tudo. Mas fala da importância desse jogo, que não é só cumprimento de tabela, pelo que vocês têm falado essa semana. Só quem vai ser poupado é o Camilo, porque ele vem num desgaste e um incômodo no adutor. Então a gente preferiu não correr risco com o atleta. O Pimpão está suspenso, né, e os demais não estão todos liberados, tirando o pessoal do DM, né? Os que não têm condições por conta de lesão. Mas a gente vai com força máxima, buscar o nosso objetivo, né? Conseguir um grande jogo, respeitamos a equipe do Estudiantes, uma equipe muito forte, mas a gente vai buscar a vitória para conseguir o primeiro lugar do grupo. Essa questão do primeiro lugar de decidir em casa, né? O Botafogo é meio relativo, a gente conversava até sobre isso. O Botafogo ele passou pela fase da pré-Libertadores decidindo sempre fora, né? Qual que é, de fato, então, o tamanho dessa vantagem de terminar em primeiro e decidir em casa, né? Porque o Botafogo já deu provas de que é capaz, se caso termine em segundo também, de que não é tão desvantagem assim, né? Qual que é a grande vantagem? Pelo recente retrospecto, a gente vê que nós conseguimos, mas a gente sabe que decidir em casa é melhor. Você pode fazer uma vantagem e saber jogar pelo resultado que você tem em mãos. E com a força da nossa torcida, que tem feito uma grande festa, a gente fica muito forte jogando em casa, né? Foi apenas uma derrota e o resto tudo vitória. Então mostra a força do Botafogo jogando sob os seus domínios e é isso que a gente vai buscar na Argentina. Boa tarde, Jair. Após o jogo da Libertadores, volta a disputa pelo Campeonato Nacional e fica aquela dor de cabeça do lateral direito de ofício, agora chegou na posição o Arnaldo, e agora na Libertadores você vai utilizar um jogador improvisado. Aí como é que fica essa situação para você de improvisar jogador, tira, não tira, bota, como é que fica essa situação? Foram mais de 10 jogos a gente jogando sem um lateral de ofício. O Emerson acabou quebrando um galho ali pra gente e foi bem. Então agora chega um jogador de ofício e fica aquela dor de cabeça boa pro treinador, né? Eu estava tanto querendo. Então, bom, quem ganha é o Botafogo, quem ganha é o nosso grupo. Que eu falo que você ganha jogos com o time, né? Mas conquistas, classificações e títulos você ganha com o elenco. Então o Arnaldo fez a sua estreia, né? A gente sabe que ele foi bem, mas pode melhorar, assim como todo ser humano, a gente quer sempre melhorar. E a gente fica com mais uma opção. Mas bom, aí agora o treinador decide quem joga no jogo do Brasileiro. Jair, o Botafogo não conta com o Pimpão, em alguns números apontam o Pimpão como o jogador que mais criou possibilidades de finalização. Qual o peso dessa ausência, principalmente na parte também defensiva, já que é um jogador que tem esse papel tático na equipe? O Pimpão é extremamente tático, né? É aquele jogador que o treinador gosta, quer sempre junto, né? Porque ele é um cumpridor de funções e ainda tem força para chegar e ser decisivo. Então vai fazer muita falta, mas o Botafogo já mostrou a força do elenco, já mostrou que nós tivemos bastante desfalques ao longo do ano, no ano passado também, e a gente vai sempre se reinventando, né? Acreditar no grupo, saber que ele faz falta, mas que a vida tem que seguir. A respeito ainda dessa questão da força do grupo,
essa talvez é a primeira partida que o Botafogo vai com a força total, ou aquilo que a gente imagina como o Botafogo ideal, o Botafogo titular, sem Camilo ou Montijo. Como é que fica a situação da criação das jogadas do Botafogo atuando fora de casa contra uma equipe experiente, apesar de não ter nenhuma pretensão dentro da competição? Eles brigam pelo Sul-Americano, né? Eles ficando em terceiro, eles entram no Sul-Americano. Então, eles têm ainda pretensão, sim. E a gente perde os nossos 2 meias, né? O homem de organização. E ainda tem o Leandrinho também, que está machucado. Difícil. Cabe ao treinador se reinventar e dar um jeito de jogar sem esse 10, né? Sem o cara do último passe. Mas nós temos os nossos volantes que vêm jogando muito bem, né? Tem feito esse papel também. A gente pode conseguir fazer um grande jogo. A gente vai sentir, mas a gente vai forte também. Você não costuma dar muitas pistas sobre a equipe do Botafogo. E a gente, obviamente, especula uma função mais adiantada do João Paulo. Jogador que foi o maior investimento do Botafogo nessa temporada e que está se firmando nesse momento na equipe titular. Queria que você fizesse um comentário justamente sobre a fase do João Paulo e sobre esse fato dele ser polivalente, né? Jogar um pouquinho mais recuado e dentro da nossa especulação, você não vai confirmar, jogar também um pouco mais à frente. Bom, né? O João começou a pré-temporada muito bem, acabou sofrendo uma lesão e aí teve que esperar um pouquinho a sua chance, né? E voltou a jogar bem, um jogador equilibrado, né? E o que chamou a atenção quando nós contratamos o João, o número de jogos que ele fez no Santa Cruz. Ele fez praticamente todos os jogos. Um jogador que não se machuca, né? Que fisicamente muito forte, jogos 90 minutos sempre. Então isso tudo tem que se levar em consideração quando a gente tem um investimento pequeno. Você vê, a gente contratou um jogador para disputar a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Carioca. Pouco, né? Mas é a nossa realidade, a realidade do Botafogo. Então a gente fez esse investimento e o João vem dando conta. Ele não é esse cara muito decisivo ali de último passe, de gols, mas ele tem uma importância muito grande na equipe. Ele é muito tático também, ele lê muito bem o jogo, ele cobre a subida dos laterais, enfim, ele tem uma leitura muito boa que ajuda a vida do treinador, né? É o cara que você fala uma vez, 2 no máximo, ele já sabe o que tem que ser feito. Parte cognitiva muito boa. Então, ele vem sendo importantíssimo também nessa nossa classificação, nesse nosso ano, não, mesmo sem fazer gols, né? E sem ter o último passe ali. Eu falo que sempre o jogador pode ser decisivo de várias maneiras. Até como um atacante. O atacante, de repente, não está fazendo gol, mas está fazendo a parede, está abrindo espaço para os médios entrarem, né? Para os nossos homens ali fazer essas infiltrações. Então, todo jogador é importante. E o João vem sendo muito importante também. Oi, Jair, boa tarde. Boa tarde. Eu quero que você fale um pouquinho do clima, né, aqui no Botafogo. A gente vê que o clima está bem leve, tranquilo. E eu queria que você passasse isso para a gente. É isso mesmo, essa classificação, né, a vitória agora no Brasileiro, são coisas que esses bons resultados trazem, essa leveza? O futebol é resultado, né? O futebol é momento. E nós conseguimos o nosso primeiro objetivo no ano, que era a classificação para as oitavas. Depois de uma pré-Libertadores muito difícil, campeões, né, da Libertadores aí e times muito técnicos, né, não só a situação campo de jogar e enfrentar diversas situações, pegamos as equipes que jogam futebol, né, muito técnica. A equipe do Colo-Colo me impressionou pelas variações táticas dentro do jogo, jogadas ensaiadas, movimentações, foi muito difícil o jogo. Para mim, uma das melhores equipes que nós já enfrentamos. E o Atlético Nacional também agora, né? Uma equipe que está para bater o recorde lá na Colômbia em número de vitórias, que é muito difícil, e atual campeão da América. E nós vencemos eles em casa e fora. Então, a gente vai se fortalecendo, a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe do nosso poder financeiro, que não é o dos maiores, mas a gente troca isso por muita vontade, muito trabalho, muita entrega, intensidade. Você vê a equipe do Botafogo sempre jogando a 110, perdendo jogadores, porque se não for dessa maneira, a gente sabe que fica difícil competir com tantas equipes assim, né? Então, os jogadores estão de parabéns. Estão de parabéns pela entrega, pela competitividade, e que possa ser assim o ano todo para a gente poder dar alegria para os nossos torcedores. Jair,
Você estava falando dos últimos jogos do Botafogo na Libertadores, foram jogos muito intensos, de muita pressão. Como fazer para os jogadores não relaxarem nessa próxima partida por conta da classificação para as oitavas de final? E a sua preleção no último jogo, assistir o vídeo, foi de arrepiar. Você vai repetir, você vai tentar passar isso para eles, a importância dessa vitória no próximo jogo? Eu até brinco com ele, né? Eu vou fazer, acho que 10 meses já no comando, e você tem que estar sempre entrando na cabeça deles, motivando, de alguma maneira. Acaba um pouco de sendo repetitivo em alguns momentos, mas a gente tem que estar sempre se reinventando nesse aspecto psicológico também. Então você sabe que os grandes jogos você acaba falando menos, porque ele já é motivante. E você sai de um grande jogo contra o Atlético Nacional e vem contra a Ponte Preta, ainda no início da competição, estádio vazio, que, né, o torcedor também... A situação financeira está ruim para todo mundo. A gente sabia que o estádio não ia ter, de novo, 30 e poucas mil pessoas. Então, esse foi por isso que eu agi um pouco mais forte, assim, para eles acordarem. Porque a gente sabe que esses pontos, depois a gente faz falta lá, né? Nós brigamos contra o rebaixamento ano passado. E aí você fica todo jogo uma atenção. Então, quando você já faz o seu melhor desde o início, você minimiza essas chances. Então, eles entenderam bem. Foi o ponto que eu fiquei mais feliz, foi isso. Que eles entenderam que independente do resultado, do início do Campeonato Brasileiro, nós teríamos que jogar aquele jogo como uma grande final. E tem que ser assim. A gente quer sempre o melhor na nossa vida, mas será que a gente faz o melhor a cada dia? Sabe? Então, você tem que botar isso na cabeça deles, fazer o melhor sempre. Independente da competição, do adversário, a gente tem que buscar o melhor. Você tem que buscar o melhor. E foi isso que eles fizeram e a gente conseguiu a vitória. Mesma coisa, para os Estudiantes, a mesma coisa. A gente quer o primeiro lugar, a gente não pode ir lá para passear na Argentina. Vamos lá para buscar o primeiro lugar, buscar a vitória. Eu gosto sempre de vencer. Não tem esse negócio, não. A gente tem um quadrinho ali que eu vou botando derrota, vitória, empate. Eu quero mais um verdinho lá, que é uma vitória. Não quero vermelhinho, não. E ontem a gente ficou sabendo que o Bruno Silva vai ser mais uma vez julgado por mais uma bolada no árbitro. Você conversou com ele sobre isso? O que você acha dessa situação e qual a falta que ele pode fazer? Ele faz muita falta, o Bruno. Ele sabe disso. E a gente já conversou, já conversei com ele, ele sabe, mas a gente tem que ir com calma também, né? Porque ele é muito competitivo, o Bruno, né? E algumas vezes essa situação que você fala de motivar todo mundo, tem uns que não precisam, porque o Bruno está sempre ligado, né? Ele sempre ligado em todos os jogos, né? Mas você também não pode perder isso do jogador. Ele tem que ter um equilíbrio. Como tudo na vida, a gente tem que ter um equilíbrio. E é isso que eu tento passar para o Bruno. Mas ele sabe, ele está com a cabeça boa, ele vai melhorar, mas é uma briga interna por tanta competitividade que o cara tem, sabe? Eu já fui muito assim também, então hoje eu já me controlo, hoje eu venho, estou mais calmo. Então eu sei que eu posso ajudar ele porque eu já fui igual a ele, assim. Ainda sou, mas eu estou sob autocontrole o tempo todo, entendeu? Então, de vez em quando você tem que extravasar, não tem jeito. Então você tem que se controlar. Era melhor ele dançar do que chutar a bola no juiz, né? Ele não ia perder. Mas a gente vai dar tudo certo. Ele não teve nem a intenção, ele jogou a bola para trás e acho que pegou no árbitro ali. Não vai dar nada, não. Jair, a que você atribui o alto número de gols dos jogadores que são considerados volantes? O Lindoso, Ayrton, Bruno, Fernandes? Liberdade que eu dou para esses atletas de estarem infiltrando. A gente já fazia isso com o Arão aqui em 2015. Né? E é a tendência, é o Elias, é o Paulinho na seleção. São esses volantes que têm característica ofensiva, e nós temos. Então, e você olha, alguns clubes jogam no 4-3-3, o Barcelona, né? Joga 1 e 2, você não tem o 10, aquele cara clássico. Né? São esses dois caras que vão chegando, e você, nessa situação do tripé, você dá liberdade desse cara, você tem 3. Você pode ficar com 1 e chegar com 2, chegar com 1 e ficar com 2, dependendo do momento do jogo. Vai dando liberdade, eles vão fazendo o balanço, vão infiltrando e vão acabando pegando a defesa desprevenida, porque eles estão marcando os atacantes e o meia. Mas aí chega sempre o elemento surpresa. É o que a gente vem trabalhando, que a gente vem fazendo. A gente faz jogadas com infiltrações, algumas movimentações ofensivas, para estar pegando o nosso adversário de surpresa. Não mais agora. O Tite estava até falando isso há pouco tempo, numa palestra que ele deu na CBF,
É uma tendência. Uma É tendência. exatamente isso que eu ia te falar. É porque você vê, quando o Montijo saiu do time do Botafogo, você teoricamente muda um pouco o esquema, porque sai 2 meias, que era Camilo e ele, né, jogando junto. E teoricamente o torcedor, vai jogar com 3 volantes, vai jogar na retranca. Isso mudou por completo na realidade no futebol, né? Mudou por conta da característica dos jogadores e essa liberdade também. A ausência do camisa 10, né? A cada vez você tem menos aquele camisa 10. Então, os médios passam a fazer essa função com mais liberdade, né? Lógico que tem que ter característica, né? Tem que ter qualidade no passe, qualidade na finalização, para que eles possam estar chegando e fazendo os gols. E o Bruno já fez bastante gols assim com a gente, né? E agora o Rodrigo também, que era um camisa 10 no Madureira e passa a ser o nosso primeiro volante, que é o homem de marcação. E você olha todas as equipes